Eu quero ministrar nesta manhã sobre o tema, depois eu quero ter um tempo orando por você, mas eu quero ministrar sobre o tema, a extravagante graça do Pai. Diga, a extravagante graça do Pai. Diga bem forte, a extravagante graça do Pai. Talvez você pergunte, pô, você vai falar hoje sobre a hipergraça? Não vou falar da hipergraça não, porque eu sou contra a hipergraça. Mas nós vamos entender sobre isso e vamos hoje meditar num texto muito conhecido. A grande verdade, queridos, é que muitas vezes nós conhecemos Deus como Pai, ou melhor, conhecemos Deus como Senhor, conhecemos Deus como Criador, conhecemos Deus como Rei, mas nem sempre nós conhecemos Deus como Pai. E algo que Deus quer começar a fazer no nosso meio é que nós como igreja possamos conhecê-lo como Pai, possamos olhar para Deus como Pai. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Criador, tudo isso, mas Ele é o nosso Pai. Acima de tudo, Ele é o nosso Pai. Nós precisamos entender sobre isso. Efésios 3,14 diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A grande pergunta é: o que é graça? Eu gosto sempre de dar a ilustração daqueles dois meninos, acho que fez o papel do Pestinha, e aí tinha a senhora Wilson, e aqueles meninos um dia entraram na casa da a senhora Wilson, e pediu para ela biscoito, e ela então encheu a mão deles de biscoito. Eles saíram de lá carregando um monte de biscoito. E aí um deles fez uma pergunta para o outro, falou: olha, ela nos dá biscoito, por quê? Porque somos bons? Porque nós somos legais? Porque ela gosta de nós? E aquele outro garoto olha para esse amigo e fala: não, sabe por que ela nos dá biscoito? Porque ela é boa. Porque ela é boa. Sabe por que a graça está sobre nós? Não é porque nós temos algum mérito, não é porque somos bons, não, nós não somos bons, é porque Deus é bom. A graça fala da bondade de um Deus para o teu povo. Se eu fosse fazer um resumo do que é graça, a graça de Deus é a manifestação suprema do amor e da bondade divina, oferecida de forma incondicional e imerecida à humanidade. Então, o primeiro entendimento é esse: a graça de Deus é a manifestação suprema do amor de Deus e da bondade de Deus, oferecida de uma forma incondicional, independente de quem você é, independente daquilo que você faz. E ela é imerecida à humanidade. Ela se expressa no perdão dos pecados, na salvação e na transformação das vidas, independentemente do mérito ou das ações humanas. Não depende de você. É um dom gratuito que reflete infinita misericórdia e benevolência de Deus, permitindo com que todos expressem a sua presença e o amor redentor. Eu quero hoje meditar um pouquinho num texto muito conhecido, que é o texto do filho pródigo. Ele está lá em Lucas capítulo 15, nós vamos começar no verso 15. Como o nosso telão deu um probleminha, você pode abrir aí a sua Bíblia, seu iPhone, seu iPad, o seu celular. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 em diante. Jesus continuou: um homem, ele tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui
eu morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga o novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ele ouviu a música, as danças. Então ele chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou, estava perdido e foi achado. Que nesta manhã, Pai, esta palavra entre no nosso espírito. Que nesta manhã o Senhor nos ensine sobre estas verdades. Que o nosso coração se abra para a revelação da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. E é interessante, queridos, que quando nós olhamos, a Bíblia diz que este homem, ele tinha 2 filhos. Ele tinha o filho mais novo e ele tinha o filho mais velho. Mas quando nós começamos a olhar para esta palavra, esse filho, a história dos 2 filhos, na verdade os 2 filhos estavam perdidos. Às vezes a gente olha e fala assim: não, mas o filho mais novo que se perdeu. Não, os 2 filhos estavam perdidos. O que significa a palavra pródigo? Geralmente pródigo nós achamos que é desgarrado. E aí nós falamos assim: o filho pródigo é aquele filho que está desgarrado, é o filho que se foi. E na verdade, se nós formos buscar a origem desta palavra, pródigo significa extremamente gastador. Pródigo significa alguém imprudente, significa gastar até não ter mais nada, não esperar nada em troca. Pródigo também significa generoso, é uma pessoa que dá tudo que tem e não se importa com mais nada. Existe um livro que fala o Deus pródigo, e quando fala desse Deus pródigo, está falando de um Deus generoso, está falando de um Deus que entregou tudo para nós. Por isso que falamos da extrema graça de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos o pai recepcionando o filho que se foi. Porém aqui, queridos, eu quero discutir com você 3 lições que eu entendo nesse texto. 3 lições que quando a gente começa a ler, a gente começa a entender. Primeira coisa, a grande pergunta, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a primeira lição é que a graça extremamente generosa de Deus é a nossa maior esperança. Diga: a graça extremamente generosa de Deus é a nossa maior esperança. Quando fala da graça, estamos falando do amor de Deus, estamos falando do poder de Deus que trabalha em nós. E quando nós vamos lá para Corinto, nós vemos, queridos, que esta imagem do Pai é a imagem de Deus. E 2 Coríntios 5,19 diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e Ele nos confiou a mensagem da reconciliação.
Primeira coisa que eu preciso entender, que esta mensagem da graça é a esperança que nós precisamos, é a esperança que nós temos. Mas a pergunta é, quando Jesus ele conta essa parábola, Jesus está falando com quem? Para quem Jesus está falando? Quando nós olhamos aqui, queridos, existia aqui dois públicos. O primeiro público que Jesus estava falando eram os publicanos e pecadores. O segundo público que Jesus estava falando é para os fariseus religiosos e mestres da lei. Olha o que a Bíblia diz aqui, logo no começo do capítulo 15, verso 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores, eles estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, quando Jesus agora ele começa a falar da parábola do filho pródigo, Jesus aqui estava diante de publicanos e pecadores, mas Jesus estava recebendo a crítica dos religiosos e dos fariseus. Eles estavam olhando para Jesus, eles estavam criticando Jesus. E Jesus agora, quando ele começa a falar essa parábola é muito mais para os publicanos e para os religiosos, para os fariseus, do que para os publicanos e pecadores. Tanto é que aqui nós vemos Jesus, quando ele começa a falar, Jesus chama a atenção desses homens para o seu orgulho, para a sua cegueira espiritual. Jesus chama a sua atenção para a autojustiça, porque eles estavam olhando e criticando Jesus, porque Jesus estava no meio de pecadores. Jesus estava dando atenção para pecadores. Então agora eles começam a se levantar contra Jesus. E quando Jesus agora começa a falar essa parábola, eles não melhoraram, muito pelo contrário, eles pioraram. Eles ficaram indignados com esta palavra, com essa parábola. Eles ficaram mal, eles falaram: não, Jesus está nos acusando. Não, Jesus ele foi cirúrgico. Porque às vezes, queridos, nós não somos diferentes desses fariseus e religiosos, que olhamos e criticamos, que olhamos e começamos a criar a nossa autojustiça. Então Jesus agora ele está confrontando esse grupo. Quando nós olhamos para os publicanos e pecadores, eles representam o filho mais novo. Mas quando nós olhamos, queridos, para os fariseus e para os religiosos, mestres da lei, eles representam o filho mais velho. Então algumas coisas nós começamos a entender aqui. O filho mais novo, ele chega para o pai e fala: pai, eu quero a parte da minha herança. Primeira coisa que nós entendemos, queridos, que pedir parte da herança em vida é o grande desrespeito. Esse menino era terrível, esse menino estava desrespeitando o pai. E aqui você vê, queridos, que o pai, a tradição do Oriente diz o seguinte, que um pai, quando o filho pede a sua herança com o pai em vida, esse filho é expulso de casa, esse filho ele é espancado. A tradição diz isso. Mas esse menino não se importa, porque esse menino agora está olhando para o pai e falando assim: pai, eu quero que o senhor ainda em vida, divida a sua vida. Eu quero que o senhor pegue a metade da herança, me entregue, porque eu quero viver conforme eu quero. Quantas vezes, queridos, nós já vivemos uma vida assim, olhando para o Senhor e falando: Senhor, agora eu quero viver a minha vida do meu jeito, agora eu quero viver a minha vida, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de GND, não quero mais saber de discipulado, não quero saber de pastor, não quero saber de nada, eu quero viver do meu jeito. E exatamente o que esse menino estava fazendo. E a Bíblia conta então que esse menino agora ele vai e gasta tudo que tem, mas chega um momento que a Bíblia diz que esse menino cai em si. E quando a Bíblia fala que ele cai em si, a grande verdade, queridos, esse menino, ele para e começa a pensar: olha, eu estou passando tanta necessidade, sendo que eu tenho um pai que é amoroso, um pai que é generoso. E quando ele volta para o pai, ele fala: pai, eu pequei contra ti. Ele reconhece: eu pequei contra ti, eu pequei contra a sua honra, eu pequei contra a família, eu sou um pecador. Pai, trata-me como um dos seus empregados. Sabe o que aquele menino estava dizendo? Pai, me trate como empregado, para que eu comece a receber, para que eu comece a ganhar um salário, e eu possa restituir tudo aquilo que eu desperdicei. Mas agora nós vemos, queridos, que quando um filho ele volta para casa do pai, o pai então ele é generoso. O pai agora ele não espera o filho pagar, mas a Bíblia diz que agora o pai ele corre para o filho. O pai ele vai. E quando você também olha dentro do contexto do Oriente,
Um pai, você nunca vai ver um pai correndo, principalmente atrás de um filho, porque é uma cultura. Mas a Bíblia diz que não, esse pai ele corre ao encontro do seu filho, e o pai o recebe, e o pai agora começa a restituir o que aquele menino, ele esbanjou. A primeira coisa que o pai fala: traga a melhor roupa. O pai então, roupa é símbolo de restauração. O pai então agora começa a restaurar o filho. O pai agora começa a cobrir a nudez do filho. O pai agora começa a trazer o filho de volta para a sua posição. Segundo símbolo que nós vemos aqui, quando o pai fala: vamos fazer um banquete, mata o melhor, o melhor gado, o mais gordo, e nós vamos fazer uma festa. Esse banquete, queridos, também é símbolo de restituição. O pai agora olha para o filho e o pai fala: olha, eu quero que o meu filho seja honrado. A primeira coisa que nós vemos, queridos, é um pai amoroso. Eu não sei, meu irmão, talvez você está fora da presença de Deus, mas eu quero dizer que na casa do pai sempre existirá graça. O filho, ele tinha uma visão que na casa do pai tinha comida em abundância, mas agora o filho começa a entender que também na casa do pai tem graça de sobra. A graça do pai é uma graça extravagante. Então o filho agora olha para o pai e o filho fala: pai, eu pequei contra ti, eu te magoei, eu te feri, pai, que o Senhor então me trate como seu empregado. E o pai: não. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: nós temos um Deus cheio de graça. Eu não sei, meu irmão, como você entrou aqui nesta manhã. Talvez você entrou aqui e ainda você não entregou a sua vida a Jesus. Talvez ainda, querido, você não se prostrou diante do Senhor, ainda você não reconheceu o Senhor. Talvez você já andou vagando por muitas vezes e por muito tempo em muitos lugares, mas hoje o Pai está olhando para você, e o maior desejo do Pai é restituir a autoridade, restituir a unção, restituir a vida. Esse é o desejo do Pai. Eu não sei como você está aqui hoje, mas o Pai deseja restituir a sua vida. Segundo entendimento, segunda lição que nós aprendemos. Então nós entendemos que a graça extravagante do Pai é a melhor coisa, é algo tremendo, e é a nossa esperança. Glória a Deus, porque o Pai é bom. Mas a segunda lição: o Pai te vê e Ele está correndo até você. A atitude daquele pai quando ele vê o filho de longe, a Bíblia diz que o pai sai correndo e o pai vai ao encontro do filho. E o Salmo 103, verso 8 a 10 diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito impaciente e cheio de amor, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o prazer de ver um filho correndo na sua direção. Eu me lembro quando eu era mais novo, quando meu filho era mais novo, né? Eu chegava em casa e meu filho: papai, e ele saía correndo, me abraçava. Gente, que delícia! Precisa fazer mais isso, viu, filho? Só não pula no colo, porque aí vai dar B.O., porque você já está grande. Mas como é gostoso quando você vê o filho correndo ao seu encontro. E a palavra do Senhor diz que esse pai então, ele olha para o filho que estava vindo, e o pai sai ao seu encontro, e ele vem ao encontro do pai. É algo tremendo, é algo maravilhoso. O pai sai correndo ao seu encontro, o pai vai encontrar o seu filho. Queridos, que coisa tremenda quando nós entendemos que o Senhor hoje te trouxe para o encontro. O Senhor te trouxe hoje não para você ouvir um culto, não para você estar aqui apenas por estar. O Senhor te trouxe aqui porque Ele marcou um encontro contigo. E nesta manhã o Pai sai na sua direção. O Pai sai para te abraçar. O Pai sai para te perdoar. O Pai sai para mudar a sua vida. O Pai sai para dizer que eu te amo. O Pai sai para dizer: filho, volta para casa. E talvez você possa até dizer: mas pai, eu pequei, eu fiz tantas coisas erradas. Mas quando há arrependimento, queridos, o Pai sempre nos aceita de volta. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas esta é a palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra, queridos, mostra a expressão de um pai extravagante. Eu não estou pregando aqui a hipergraça, porque a hipergraça fala o seguinte: olha, você mesmo sem se arrepender, Deus te perdoa. Não, o perdão vem no arrependimento.
Tanto é que nós vemos que esse filho, ele volta para a casa do pai e fala: pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus, mas eu pequei também contra o Senhor, que é a autoridade sobre a minha vida. Trata-me como um dos seus empregados. Sabe o que é isso? Arrependimento. Quando há arrependimento verdadeiro, o Pai sempre nos recebe, o Pai sempre nos aceita, o Pai sempre nos quer de volta. Então aqui nós vemos um pai que olha para um filho arrependido, e a graça do pai alcança o filho. A graça de Deus te alcança nesta manhã. A primeira parte dessa história, queridos, mostra a gratuidade da graça de Deus. Mas a segunda parte dessa história mostra o custo da graça de Deus. Porque a Bíblia aqui também fala do filho mais velho. A verdade é que o filho mais velho também envergonhou o pai. Porque o filho mais velho, quando ele volta para a casa do pai, e quando ele vê aquela festa, a primeira coisa, a crítica. A primeira coisa no coração do filho mais velho, ele olha para o pai, ele olha para aquela festa, aquela situação, e ele começa agora a questionar a decisão do pai. Ele começa a falar para o pai: pai, peraí, que coisa é essa? Eu sempre estou aqui, eu sempre estive contigo, agora o senhor vai lá, faz uma festa com o filho, com o seu filho que desperdiçou tudo. A grande verdade, queridos, esse filho mais velho, ele estava dentro de casa, mas esse filho estava perdido. Porque esse filho estava lidando com o pai, não como pai amoroso, mas ele estava lidando com o pai como: olha, eu vou trabalhar, eu vou te obedecer, eu vou fazer tantas coisas aqui, mas eu quero que o senhor entenda uma coisa: o senhor tem uma dívida comigo. O senhor tem uma dívida porque eu nunca abandonei a igreja. Já viu a pessoa falar isso? Senhor, eu nunca saí da igreja. Senhor, eu sempre estive aqui dentro. Senhor, eu sempre fui fiel ao Senhor. Mas às vezes, queridos, você acha que isso é natural. Não, mas às vezes você está com um coração cheio de crítica. Talvez você está aqui falando para Deus: Deus, eu te amo. Mas dentro de você mesmo, dentro do seu coração, tem um monte de coisa que você não concorda. Já viu aquelas pessoas falando: eu não concordo com isso, eu não concordo porque o apóstolo fez isso, eu não concordo porque Deus fez isso. Essa era a expressão do filho mais velho. O filho mais velho, ele não tinha saído, mas aqui dentro ele estava cheio de desconfiança das ações do pai. E quando o pai sai agora para falar com o filho, e entenda, também dentro de um costume do Oriente, pais, eles jamais sairiam de uma festa para conversar com o filho que não quer entrar. Aquilo é sinal de desrespeito. Então, se você for observar, o filho mais novo, ele desrespeitou o pai quando ele pediu a parte da herança. Mas o filho mais velho também desrespeitou o pai quando ele olha para o pai e fala: não, eu não vou entrar. E o pai tem que sair da onde ele está, vai lá onde o filho estava, e aqui está a maior prova de graça. Porque o pai, quando ele olha para o filho que se perdeu, o pai sai da sua posição, vai até o filho. Ele está olhando e esperando o filho voltar. Mas agora o filho mais velho, que também estava dentro de casa, o pai sai da sua posição de festa para ir lá fora e para poder conversar com o filho mais velho, para poder explicar para o filho. Aquele momento era um momento importante para o pai, aquele momento era um momento maravilhoso para o pai. O pai estava ali feliz, porque o filho havia voltado para casa. Mas esse filho não olha para o sentimento do pai, esse filho não olha para o amor do pai. A grande verdade, esse menino estava preocupado com o bezerro cevado, ele estava preocupado com a gastança que o pai estava tendo. Esse menino estava preocupado porque o pai, restituindo o filho mais novo como filho, agora a herança deveria ser repartida novamente. Então esse é o problema. Quantas vezes, queridos, nós estamos também a mesma coisa com Deus. Nós olhamos e falamos: Deus, aquela pessoa ele fez tantas coisas erradas, como o Senhor está restituindo ele? Nos tornamos críticos, nos tornamos céticos, nos tornamos cheios de questionamento, nos tornamos pessoas cheias de indagações, e não nos importando para o sentimento do pai, mas nos importando para o nosso próprio sentimento. E era exatamente, queridos, o que estava acontecendo com esse filho. Ele olha para o pai e fala: olha você, olha aquele teu filho, aquele sinal de superioridade, se achando superior, se achando que era melhor do que o filho mais novo. Mas o pai sempre demonstrando amor.
A grande verdade, queridos, esta parábola, ela é para nós. E aqui o Senhor está redefinindo, Ele está mostrando o que é pecado. Porque a primeira coisa que Ele mostra, aquele filho mais novo, o pecado era escancarado. O pecado daquele filho mais novo era o pecado de alguém que falou: não, eu vou viver com as prostitutas, não, eu vou sair daqui da minha casa, eu vou bagunçar, vou queimar o dinheiro, vou bagunçar, vou fazer um monte de coisas. Então nós olhamos, queridos, muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e nós vemos o pecado delas. Nós vemos que essas pessoas, elas estão no mundo. Mas o pior, queridos, é que muitas vezes nós olhamos para aquele que é certinho demais, mas o coração está contaminado. Vem na igreja, trata bem todo mundo, sorri para todo mundo, mas chega dentro de casa, é um verdadeiro cavalo dentro de casa. Maltrata a esposa, maltrata os filhos. Dentro da igreja todo mundo olha e fala: é santo, mas chega dentro de casa, ele transforma. É aquela pessoa que dentro da igreja é maravilhoso, mas lá na empresa ele rouba, lá na empresa ele engana, ele tapeia. É aquela pessoa que é uma pessoa maravilhosa, mas ele vive falando mal de pessoas, ele vive falando mal de irmãos, ele vive falando mal de autoridades que Deus tem levantado. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a síndrome do filho mais velho. A grande verdade, queridos, é que Deus, Ele está mudando, Ele está trazendo um avivamento, Ele está trazendo uma santidade para a igreja, porque nós vamos entrar num grande avivamento. Mas o avivamento só vem quando o nosso coração está inteiro para Deus. Não adianta, queridos, aparentemente nós mostrarmos que nós somos fiéis, nós somos bons, nós somos cheios de Deus, sendo que o nosso coração é podre, o nosso coração está contaminado. Deus hoje quer mudar o que está dentro de nós. E assim como o pai, ele sai para o filho mais novo, o pai também sai para o filho mais velho. Assim como o pai, ele vai encontrar o filho mais novo e o abraça e o restitui, o pai também vai para o filho mais velho e fala: filho, eu quero que você entre na festa, eu quero que você saia daí desta posição de medo, essa posição de desconfiança, essa posição de crítica, e venha para a festa. Sabe o que eu entendo, queridos? Existe uma festa que o Senhor está fazendo, e o Senhor quer nos levar para esse grande banquete, para esta grande festa. Mas para isso nós precisamos limpar o nosso coração, nós precisamos purificar o nosso coração. Quantas vezes estamos cheios de maldade, cheios de intenções ruins, e o Senhor deseja limpar, para que a graça, para que a unção dele desça sobre nós, e para que como igreja possamos viver o sobrenatural. Aos olhos dos homens, o filho mais novo, ele estava perdido, mas o filho mais velho, pelos padrões morais, estava tudo certo com ele, porque todos os dias ele estava com o pai, todos os dias ele estava na casa do pai, todos os dias ele trabalhava para o pai, todos os dias ele servia o pai, todos os dias. Mas aquele menino mais velho também estava perdido porque ele fazia isso não por amor, mas ele fazia isso porque ele queria deixar Deus em dívida com ele. Você já viveu isso? Você já passou aquele momento que você fala assim: olha, eu vou dizimar. Sabe por que eu vou dizimar? Eu vou dizimar porque se eu não dizimar, o devorador vem. Eu vou dizimar porque senão eu não posso pegar tal cargo. Queridos, esse não é o motivo que nós dizimamos. Sabe por que nós dizimamos? Porque nós temos gratidão, porque nós amamos a Deus, porque nós entendemos o quanto Deus é bom. Então algumas motivações são erradas. É a mesma coisa de eu falar assim para Deus: Deus, está vendo? Estou entregando o dízimo, o Senhor não pode tocar nas minhas finanças, o Senhor não pode me deixar na pendura. E quando passa por alguma crise, fala assim: Deus, e aí? Deus, mas eu estou dando dízimo. O Senhor é obrigado a fazer alguma coisa, o Senhor é obrigado a me prosperar. Queridos, Deus não é obrigado a nada, Ele é Deus, Ele é Pai, nós somos filhos, nós só temos que obedecer. Nós precisamos começar a mudar os conceitos. Eu vou vir na igreja, mas muitas pessoas falam assim: eu vou na igreja porque se eu não for, o discipulador me liga amanhã. Não, eu venho na igreja porque eu amo a Deus, porque eu quero estar em comunhão com a igreja, porque eu quero estar junto com o corpo de Cristo, porque eu gosto de estar com meus irmãos. Queridos, muda as motivações. Pessoas às vezes falam: não posso pecar.
Mas o não pecar é mais pelo tremor, o medo, do que o temor, respeito. É nós olharmos para Deus e falarmos assim: Deus, eu não vou me entregar às paixões deste mundo, porque eu temo, porque eu respeito o Senhor, porque eu te quero. Então, quando nós olhamos aqui para o filho mais novo, o menino que aprontou, mas ele voltou, ele se prostra diante do pai, ele pede perdão e ele é restituído. Mas nós olhamos também para o filho mais velho, queridos, que nunca saiu de casa, mas o coração estava perdido. E a minha pergunta é: que time que você faz parte? Do time que se perdeu e foi embora? Ou o time daqueles que nunca saíram, mas querem colocar diante de Deus o que Deus tem que fazer? Nós precisamos parar e nós precisamos começar a pensar sobre isso. Nós precisamos refletir sobre essas verdades. Nós precisamos começar a entender o que Deus de fato quer fazer. As pessoas religiosas, queridos, eles vivem uma vida moralmente boas. E nós precisamos entender que nós não podemos ser religiosos. Nós seguimos o Evangelho de Cristo, mas nós não podemos ser religiosos. Mas muitas vezes, queridos, os religiosos, eles vivem esta vida, mas eles querem obter vantagem. Eles querem controlar Deus, eles querem colocar Deus na parede. Já viu gente colocando Deus na parede? Deus, hoje eu vou te colocar na parede. Meu irmão, entenda uma coisa: você pode colocar o diabo na parede, Deus nunca. É loucura, é maluquice. Mas as pessoas religiosas dizem: não, eu posso colocar Deus na parede, eu estou fazendo tudo certo, eu posso controlar Deus, Deus me deve algo. E aqui Jesus, Ele está dizendo, queridos, que o pecado não é apenas quebrar regras, mas o pecado também é você se colocar como juiz, é você se colocar como salvador, é você começar a tentar substituir a autoridade do Pai em sua própria vida. E por último, o pré-requisito para receber a incrível graça de Deus é reconhecer que precisamos dela. Diga: eu preciso. Diga bem forte: eu preciso da graça de Deus. Tiago 4,6 diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nessa parábola nós vemos, queridos, que os humildes estão dentro e os orgulhosos estão fora. E aqui então nós olhamos, queridos, para os sinais do filho mais novo. É um sinal de rebeldia, é um sinal que você consegue identificar com facilidade. Esse era o sinal do filho mais novo. Ele era rebelde, mas chega um momento que ele se arrepende e ele volta, e ele entende que ele precisa da graça do Pai. Agora, quando nós olhamos para os sinais do filho mais velho, sabe quais eram? Sinais que muitas vezes nós temos no nosso dia a dia. Primeiro, sinal de raiva, de ressentimento. O que ele fez? Quando ele viu o irmão em casa, ele não entra, ele chama o empregado. Quantas vezes, queridos, nós estamos cheios de raiva, de ressentimento? Sabia que isso é a síndrome do irmão mais velho? Talvez, meu irmão, ressentimento contra alguém, contra líderes, ressentimento dentro de casa, raiva. Eu vejo, queridos, que essa síndrome do irmão mais velho acontece dentro da igreja, acontece dentro de casa, acontece dentro das empresas, acontece nos relacionamentos. Você já teve aquele sentimento de você ter sido injustiçado? Quer ver um exemplo claro? Alguém saiu da igreja, aprontou um monte, de repente se arrepende e volta, e aí o pai quer restituir ele para aquilo que ele perdeu um dia. E a primeira coisa que a gente fala: apóstolo, faz sentido. Cara, ontem estava bagunçando a terra, agora ele volta, e ele volta para aquilo que ele fazia antes. Verdade ou mentira? E aí nós olhamos cheio de justiça própria. Não, mas eu não concordo, eu não acho que tem que ser assim. Era o que o filho que nunca saiu estava falando: pai, eu nunca saí daqui, o senhor agora dá mais atenção para ele do que a mim. Você já viveu isso dentro de casa, no próprio casamento? Quantos filhos
Eles têm um sentimento que o irmão é mais querido, que o irmão é escolhido, e aí você fica com aquele sentimento de raiva, de ressentimento. Sabe o que é isso? É a síndrome do irmão mais velho. Quantas vezes, queridos, dentro da empresa, porque o outro foi promovido e você não, logo vem o sentimento de raiva, logo vem o ressentimento. Sabe o que é isso? É porque você acha que a sua justiça própria, ela tem que dominar. E era exatamente o sentimento do irmão mais velho. Esse irmão mais velho, ele pensava que ele trabalhou duro e ele merecia aquilo. Já viveu isso? Mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu trabalho tão duro, e o Senhor vai lá, restitui o outro, e eu nada. Esse é o sentimento, queridos. Sentimento que eu fiz, que eu mereço, que eu sou bom. Tudo isso, todos esses sentimentos são sentimentos que Deus quer arrancar de nós, porque este é o sentimento do filho mais velho. Uma falta sensação de superioridade. Não, eu sou melhor. Apóstolo, eu sou melhor. Eu sou o melhor filho. Eu sou isso, eu sou aquilo. E era o sentimento do irmão mais velho, que nunca saiu de casa. E aí ele olha para o pai e fala: ó, este teu filho. Nem para falar, não, meu irmão, não, este teu filho. A grande verdade é que muitas vezes, queridos, esse sentimento de filho mais velho, ele vem baseado no medo. Nós fazemos porque temos medo. Eu faço GND, não é porque eu amo a Deus, porque eu tenho medo. Eu estou no ministério, não porque eu amo a Deus, não, porque eu tenho medo. Eu faço tal coisa na igreja, não, porque eu tenho medo. Meu irmão, para com isso. A grande verdade é que o Pai quer te trazer para a festa. O Pai quer te trazer de volta, para que você viva o que Ele tem para a sua vida. O erro fatal, queridos, desse filho mais velho, desse irmão mais velho, é que os irmãos mais velhos, eles não correm para o pai para pedir perdão. Sabe por quê? Porque eles acham que está tudo certo com eles. Eles acham que está tudo normal, o sentimento está normal. Então eles não vão pedir perdão. E quando eles entram na presença do pai, ele pede perdão por todo mundo, mas ele não, ele é santo. Está tudo certo. E este é o tempo, queridos, que Deus quer restaurar isso. É o tempo que nós precisamos olhar para as nossas próprias misérias, e nós precisamos começar a ser restaurado. Talvez, meu irmão, você hoje precisa abrir o seu coração. Nós vemos aqui, queridos, que tanto o irmão mais novo como o irmão mais velho, eles estavam mais interessados naquilo que o pai tinha do que no próprio pai, do que no relacionamento com o pai. Tem muita gente que vem na igreja não porque ama Deus, vem na igreja porque está interessado em algo que Deus pode dar. E hoje Deus quer mudar tudo isso, meu irmão. Hoje Deus quer mudar essa visão errada. E Deus quer derramar graça sobre nós. A grande verdade é que hoje o Senhor está convidando para a festa o filho mais novo e o filho mais velho. Aquele que um dia se perdeu, mas aquele que também se perdeu nunca tendo saído de casa. E o Pai está dizendo: venha para a festa, venha para a festa. Há um banquete, queridos, entenda algo. Nós não precisamos viver uma vida baseada no medo, na mentira. Não, nós podemos viver uma vida livre na presença do Pai. A grande verdade, queridos, que desde o Éden, o Senhor ali está trabalhando uma humanidade, uma vida espiritual em nós. E muitas vezes, queridos, desde lá os homens se tornaram errantes. Os homens estão caminhando pela terra, sobe, desce, vai e volta. Mas hoje o Senhor está levando, chamando a igreja para uma intimidade. Entenda algo, Jesus está voltando a qualquer momento. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que vai vir um grande avivamento? Porque o avivamento é um chamado de Deus para a salvação e conversão. Porque o Pai deseja trazer a sua igreja de volta, porque Ele vai voltar para buscar uma igreja. Eu quero te convidar para vir para a festa. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas eu sei que existe uma graça do Pai. E a graça nada tem a ver com você. Talvez você diga: apóstolo, eu não mereço.
eu não sou bom o suficiente. A graça não diz respeito a mim e a você. A graça diz respeito a Ele. É porque Ele é bom. É porque Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele te trouxe aqui nesta noite, nesta manhã, dizendo: filho, eu te quero. Eu quero o teu coração. Eu quero a tua vida. Eu te quero, filho. E eu quero fazer 2 apelos agora, enquanto o Ministério de Louvor está aqui à frente. Quero que você feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. O primeiro apelo que eu quero fazer é para os filhos mais novos, aqueles que um dia foram, mas hoje o pai está te esperando e dizendo: filho, volta. Filho, volta. Volta para a casa do pai. Quantos aqui nesta manhã, talvez você está nos visitando e talvez ainda você não tomou uma decisão, uma vida com Cristo, mas hoje o Senhor está te chamando. Quantos querem fazer isso nesta manhã? Levante a sua mão. Glória a Deus. Quantos mais? Glória a Deus. Quantos mais? Você está aqui, você entendeu que você andou errante, perdido, mas hoje você quer voltar para o Pai. Melhor, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui no altar. Nós vamos orar por você. Você que quer receber Jesus como o Senhor da sua vida, saia do teu lugar e rapidamente venha no altar. Você não pode sair daqui hoje sem tomar essa decisão, sem entregar a sua vida para Jesus. Ele tem um convite especial para você. Glória a Deus. Pode vir bem aqui pertinho. Pode ficar virado aqui para mim. Glória a Deus. Quem mais?